Não é segredo para ninguém que um dos principais fatores que afeta o preço de uma opção é a volatilidade implícita. E como a volatilidade implícita é relativa, ou seja, o número dela apenas não diz muita coisa para a gente, é fundamental que a gente entenda o IV Rank e também o IV Percentile, que ajudam a gente a entender a volatilidade dentro de um contexto. Então, nesse vídeo daqui, eu vou te mostrar o que são essas duas métricas, quais as diferenças entre elas, qual delas é a melhor e como que você opera opções de acordo com a volatilidade implícita. Os exemplos que eu vou te dar aqui são relativos a opções de Bitcoin, mas se você opera opções de ações, dá na mesma. Isso aqui vai servir para você também. Ah, e lembrando, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ainda dá tempo de você entrar para a nova turma do meu curso de opções de criptomoedas. Para você ver todas as informações que estão aqui nesse site e ver também se ainda tem vagas disponíveis, acessa o link aqui da descrição. E agora, bora falar de volatilidade. Quanto mais baixa a volatilidade, mais baratas estão as opções. Isso é especialmente bom para quem pretende comprar opções, seja comprar para proteção, para especulação ou para estratégias específicas de ganho com a alta da volatilidade, como o straddle. Por outro lado, quando a volatilidade está alta, os prêmios das opções estão caros, o que é especialmente vantajoso para quem vende opções, por dois fatores, tanto porque está recebendo prêmios mais altos, como também pelo fato de que a volatilidade ela tende a se expandir e se contrair, aumentar e reduzir. Isso significa que se ela está alta, ela tem uma maior tendência de se reduzir, o que é vantajoso para quem vende opções. Por outro lado, se ela está muito tempo baixa, ela tem uma maior tendência a aumentar, que é vantajoso nesse caso para quem compra opções. Aqui você está vendo o índice de volatilidade do Bitcoin. E você pode observar que ele está agora em 42,98. Vamos arredondar para 43. Só que esse número, ele é alto ou ele é baixo? Em princípio, a gente não sabe. Daí a necessidade de a gente colocar esse número em contexto. E para isso, tanto o IV Rank quanto o IV Percentile vão ajudar a gente. Veja que aqui no período de um ano, a volatilidade máxima do Bitcoin, está nessa linha tracejada, ela foi de 74. E a volatilidade, sempre eu estou falando aqui de volatilidade implícita, a volatilidade implícita foi de 31. Só que se eu pegar um período maior, como por exemplo de 2 anos, eu posso observar que aqui na máxima ela chegou a 142. Então 42 é baixo, é alto, preciso de um contexto. O IV Rank ele ranqueia a volatilidade, aqueles patamares, dentro de um determinado período. Ele contextualiza a volatilidade implícita atual dentro de um ranking do último ano entre a volatilidade máxima e mínima. O IV Rank ele varia de 0 a 100, assim como o IV Percentile também varia de 0 a 100, mas o índice de volatilidade em si, ele pode atingir patamares maiores, como você vê que ele já chegou a 142. E o IV Rank ele coloca para a gente essa volatilidade atual, que é uma volatilidade prospectiva, dentro do ranking das máximas e mínimas do último ano. O que significa que uma VI de 43, ela ocupa uma posição no ranking de volatilidade de 27. Quanto mais próximo de zero, mais baixa a volatilidade comparativamente com o histórico recente do último ano. Quanto mais próximo de 100, mais alta ela está agora em relação a esse histórico passado. E apesar desses dois números, do IV Rank e do IV Percentile, nesse momento estarem bem próximos, eles não necessariamente caminham juntos. Eles podem apresentar discrepâncias. Isso porque o IV Percentile ele não leva em consideração, para contextualizar a volatilidade atual, ele não leva em consideração o patamar de volatilidade passado. Então aqui no cálculo do IV Rank, são consideradas a volatilidade atual, no momento atual é de 43, menos a volatilidade mínima do último período, que foi aqui de aproximadamente 31, dividido pela máxima, que foi de aproximadamente 74, e subtraído desse valor aqui novamente a mínima. Então, pegando esses valores, considere que eu estou fazendo aproximações, volatilidade atual de 43 menos a mínima do período, que foi de 31,5. Então, aqui volatilidade atual menos a mínima. E agora eu vou dividir pela subtração entre a máxima e a mínima do período. Então, guarda aqui esse valor, 11,5. E eu vou dividir ele por 74, que é a máxima, menos a mínima, que é de 31,5. Vai me dar 42,5. Então, dividindo 11,5 dividido por 42,5, eu tenho aqui uma volatilidade de 0,27. Multiplico por 100 para ver em termos percentuais
27%. E como você pode ver aqui, é exatamente essa volatilidade que o IV Rank está dando para a gente. Já a fórmula do IV Percentile, que é essa que você está vendo aqui, embora no momento atual esteja dando um número muito próximo do IV Rank, ela é bastante diferente. Veja que ela não leva em consideração os patamares máximos e mínimos de volatilidade. Ela leva em consideração os períodos em que a volatilidade está abaixo da atual em relação ao total do período. Então, ela mostra para a gente qual o percentual do tempo que a volatilidade esteve ao longo do último ano mais baixa do que o que ela se encontra agora. O IV Rank ele é mais suscetível a discrepâncias, a valores que destoam da curva, outliers. Então, uma explosão de volatilidade, ela acaba tendo um impacto significativo e talvez exagerado no IV Rank. Já o IV percentual, ele não está sujeito a esse tipo de discrepância. E por conta disso, embora o IV Rank seja uma métrica mais conhecida, o IV percentile ele vem sendo cada vez mais utilizado. Eu acredito que ambas devem ser utilizadas complementarmente, mas se eu tivesse que dizer qual delas eu mais gosto, eu gosto mais do IV Percentile porque ele dá um contexto um pouco melhor e menos sujeito a discrepâncias. Legal, acabei de te mostrar o que são, quais as diferenças, qual na minha visão é melhor e agora quero te dar algumas dicas de como operar de acordo com a volatilidade implícita. Para quem vende volatilidade, o ideal é vender volatilidade quando ela está alta, né? Então aqui a gente vai procurar vender topos, embora obviamente ninguém tem bola de cristal para adivinhar quando é o topo. Quem compra volatilidade, o ideal é comprar quando a volatilidade está aqui baixa. Então, primeiro, em linhas gerais, se você vende volatilidade, quanto mais próximo de 100 o IV Rank e o IV Percentile, melhor para você. Não significa, no entanto, que você não possa vender opções com a volatilidade nesse patamar aqui. Acima de 30 já considero razoável para fazer vendas. No entanto, uma dica preciosa que eu posso te deixar é a seguinte: se você tem um vencimento que você gosta de fazer a venda de opções. Por exemplo, você gosta de fazer a venda de opções faltando 40 dias para o vencimento. Se ao invés de você estipular esse dia fixo, você estabelecer uma janela de vendas, ou seja, em vez de vender tudo faltando 40 dias para o vencimento, fazer a venda entre 30 e 50 dias para o vencimento de uma forma fracionada, isso te proporciona um melhor preço médio de venda de opções. Se você está pensando em fazer uma trava, por exemplo, você não necessariamente precisa montar as duas pernas, a opção comprada e a vendida, ao mesmo tempo. Você pode aproveitar o momento que a volatilidade está baixa e nesse momento aqui fazer a compra da sua proteção, tendo em mente a estrutura final que você quer montar e fazer a montagem que depende da venda nos próximos dias, no caso de a volatilidade aumentar. Lembra, a volatilidade tem essa tendência, quando ela está baixa, ela tende a expandir e quando ela está alta, ela tende a cair. Se você define que o dia de você fazer a venda ou a compra de opções é hoje, por exemplo, você pode vir aqui e verificar o gráfico da volatilidade em tempos menores, como por exemplo 1 hora. E aí você pode ao longo do dia, no intraday, verificar topos e fundos da volatilidade. Legal? Gostou do vídeo? Espero que sim. Caso tenha gostado, deixe aí o seu joinha que me ajuda. Também confere se você está inscrito no canal e com o sininho ativado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.